Nós vamos agora abrir a palavra do Senhor, o segundo capítulo de João, o Evangelho de João. Nós fomos até o versículo 11, no texto das bodas em Caná da Galileia, e hoje nós vamos revisitar esse texto agora do verso 12 até o final, verso 25. João 2, 12. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois derramou pelo chão. O dinheiro dos cambistas virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, mais uma vez voltamos à tua presença, ó Pai, suplicando que o Senhor fale conosco, como fizestes hoje pela manhã, rica e poderosamente. Que os nossos olhos e ouvidos espirituais estejam completamente desimpedidos, Senhor, para ouvirmos a tua voz. Nossa mente cativa a tua palavra, nosso coração submisso à tua lei. E o profeta do Senhor esteja preparado, ó Pai, pelo teu Espírito, para falar com poder e anunciar a glória do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Seja conosco nessa noite mais uma vez, ó Pai, em Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Toda vez que nós tentamos retratar quem é Deus, quem é Jesus Cristo, nós temos a tendência, e é praticamente inevitável, de nós retratarmos Deus por um aspecto e esquecermos dos outros aspectos. É difícil, de fato, você conseguir descrever quem é Deus, o que é Deus, como diz a pergunta 4 do Catecismo. E de todas essas tendências malignas, por conta da nossa própria limitação e até da nossa natureza pecaminosa, a tendência mais forte que há no coração do homem é começar a buscar a descrição de Deus e a concepção de Deus por meio de alguém que é completamente bom, paciente, compassivo e nunca alguém que é justo juiz. É muito fácil anunciar para as pessoas pecadoras que elas precisam de um redentor. Elas estão predispostas a aceitar um Salvador, mas quase nunca estão predispostas a aceitar um Senhor. Pois bem, irmãos, este é um daqueles textos que quebram qualquer tipo de pensamento a respeito de Jesus Cristo, sendo uma ovelha, simplesmente uma ovelha muda. Sim, existe o aspecto de Cristo que ele é a ovelha muda, que está sendo entregue para o matadouro. E essa é a obra redentiva dele. Mas não é só esse aspecto que é revelado na Escritura a respeito de Cristo, porque o Cordeiro de Deus, que foi anunciado no capítulo 1, nas palavras de João Batista, é também o leão da tribo de Judá, é o justo juiz,
é o Senhor dos exércitos, como vimos hoje pela manhã. É aquele que vai colocar a sua lei em prática e que vai punir o malfeitor. Porque para que Deus seja bom, a figura da bondade, ela pode ser resumida da seguinte maneira, é comparável inclusive à justiça. Bondade e justiça, elas se beijam na Escritura. Para que ele seja bom, ele precisa recompensar os justos segundo a sua justiça e recompensar os ímpios segundo a sua injustiça. Isso é fazer o que é bom, isso é ser bom. Então, o Cristo que está sendo aqui revelado em João 2, né, não é só aquele de Caná da Galileia, que todo mundo quer. Aquele que, quando falta algo na minha casa, ele providencia. Aquele que transforma a água no vinho, que anuncia que nós estamos saindo das sombras do Antigo Testamento para a gloriosa luz da nova aliança. Esse Cristo todo mundo quer e devemos querer. Mas ele também é o Cristo que purifica a sua casa. O Cristo que entra no templo pela primeira vez no seu ministério público para pôr ordem na casa do Pai. E nós devemos querer tanto o Cristo dos milagres quanto o Cristo da justiça. Porque assim queriam os seus discípulos. É assim que começa o texto. Observe verso 12. O texto diz assim: depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Depois disto o quê? Depois dele ter feito aquele grande milagre. Num casamento onde faltou vinho, a alegria da festa, o Senhor providenciou a alegria para o seu povo. Então, aqueles que viram o milagre trazendo alegria para uma festa, foram esses que se confiaram a Cristo e o seguiram. Quem são esses? A sua mãe, não a intercessora, mas a mulher que ouviu do Senhor, mulher que tem o eu contigo. E ela entendeu a mensagem dizendo aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. Ela não iniciou ali o ministério de intercessão. Ela ali foi exortada por Cristo para mostrar, ela é mulher, ele é Deus. Isso, por outro lado, não a diminuiu, não fez com que Maria abandonasse o seu filho, que é Senhor da sua vida, mas ela passa a segui-lo como o seu Redentor. Maria, a mãe do Senhor, quem estava mais ali? Os seus irmãos. Veja, Cristo tinha irmãos. Há uma distinção aqui entre irmãos e discípulos. Veja, a igreja romana diz que Maria é a eterna imaculada, virgem eterna. E parece que não é isso que a Bíblia nos ensina, porque Cristo tinha irmãos. Você tem, por exemplo, a carta de Tiago citando que ele é irmão do Senhor. E eles estão aqui, com os discípulos, com a mãe do Senhor, seguindo a esse Senhor, que é aquele grande feitor de milagres, mas é também Senhor do templo. Interessante que é exatamente esse versículo que faz a ligação entre o milagre do casamento de Caná da Galileia e a purificação do templo na segunda parte do capítulo 2. Esse versículo simples, que diz: aqueles que buscam do Senhor os milagres são os mesmos que amam a lei. Não pode haver divergência. Se eu busco o poder de Deus, eu busco o poder de Deus para que Ele cumpra a sua lei. Não é apenas o meu Redentor, Ele também é meu Senhor. E na sabedoria aqui do narrador, ele vai nos conectando às verdades. Cristo é Senhor de todas as coisas, Ele opera milagres, mas Ele é primeiro Senhor da sua própria casa. Ele purifica a igreja. Ele está reconstruindo o mundo. Ele está sendo apresentado aqui como o reformador do templo. E os reformadores precisam sempre estar cientes do perigo que é a reforma. Porque os homens vão se levantar.
Sempre que você vai buscar a pureza da igreja, sempre que os ministros da palavra e dos sacramentos, eles buscam a pureza da igreja, eles têm que estar preparados juntamente com o rebanho para serem alvo das pedras e da perseguição, não tenha dúvida disso. Mas o Senhor, que é Senhor de todas as coisas e operador de milagres, é Senhor da sua própria casa, Ele vai começar a reconstruir e reformar o mundo pela igreja. Se o capítulo 2 traz o início do ministério privado de Cristo, ou como algum comentarista diz assim, semipúblico, porque um casamento tem um caráter público, mas não é público no sentido de todos estarem ali, existem os convidados. Se ele faz isso num casamento, para anunciar que ele está restaurando a aliança com a sua noiva, ele em seguida vai direto para a igreja, para o lugar da adoração, onde publicamente ele vai purificar a santa religião. Em que contexto ele faz isso? Observe verso 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E assim, irmãos, a maestria de João na narrativa é uma coisa impressionante, porque ele vai deixando as pistas dele ali do que ele quer falar. Em que contexto isso se deu? A reforma do templo. A reforma do templo se deu durante a Páscoa dos judeus. Por que dos judeus? Porque o narrador aqui ele está virando a chave do Antigo para o Novo Testamento. Ele já tinha dito, quando foi transformado água em vinho, e o mestre Sala diz, eu nunca vi uma coisa dessa, porque primeiro todo mundo serve o melhor vinho primeiro, depois o vinho ruim. Agora não, com esse Senhor é diferente. O primeiro vinho é o pior e depois vem o vinho bom. E ele está fazendo a relação ali da antiga com a nova aliança. A antiga aliança é inferior à nova aliança. Aí João diz, a Páscoa dos judeus. Ou seja, essa Páscoa está com os dias contados. Não é a Páscoa dos cristãos, é a Páscoa dos judeus. Porque em outra Páscoa, o Senhor vai instituir a Páscoa da nova aliança. Quando os gentios, aliás, os discípulos estavam ali reunidos para celebrar a Páscoa que foi ordenada pelo Senhor, o Senhor ordena a ceia. Ele institui a ceia. Para deixar claro que essa Páscoa passa a ser a Páscoa dos judeus, a Páscoa dos que ficaram no Antigo Testamento. A igreja não deve celebrar a Páscoa novamente nesses termos, porque ela ficou para trás. Mas por que a escolha da Páscoa? Esse é um contexto, passa a ser o contexto da reforma sempre. Se você voltar comigo na reforma do templo da Antiga Aliança, segundo o livro das Crônicas, capítulo 30, leia por favor comigo. Quando está sendo reformada aqui a aliança de Deus e a religião do Senhor no Antigo Testamento, o texto diz no verso 14, 2 Crônicas 30, dispuseram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares do incenso e os lançaram no vale do Cedron. Então imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do 2º mês. Os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Tomaram os seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés, um homem de Deus, e os sacerdotes aspergiam o sangue, tomando das mãos dos levitas. Quando a religião havia se corrompido e Deus quis reformar a religião do Antigo Testamento, qual foi o período que ele resolveu reformar? A Páscoa. Isso precisa fazer conexão na nossa mente. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, lá em João 2, ele escolhe justamente a Páscoa para restaurar o templo que havia sido corrompido. Porque quem restaura o templo, quem santifica a igreja, não são os homens,
mas é o Cordeiro que foi imolado. É o Cristo que foi dado. Ele não é Senhor apenas para fazer milagre e transformar água em vinho. Ele é Senhor para santificar a sua casa. E Ele não vai começar a reconstrução do mundo sem começar primeiro pela igreja. Imagine, irmãos, o tamanho da nossa responsabilidade. O Cordeiro está sendo anunciado para você. A Páscoa vai ser tomada, a Páscoa da nova aliança daqui a pouco. O que é que Deus espera da igreja? Que nos santifiquemos. Que purifiquemos primeiro a nossa própria casa, nosso corpo, tão assolado pela miséria desse mundo. Santifiquemos a nossa família, santifiquemos a igreja, e então o mundo vai ser reformado. O mundo não vai ser reformado pelo esforço de um homem com boa oratória, não é isso. Mas na Páscoa, ou seja, com um cordeiro sacrificado. Voltando lá para João capítulo 2, no verso 14, ele diz assim: encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Que cena, irmãos! Você imagine essa cena. É o Senhor Jesus Cristo, que tinha acabado de inaugurar o seu ministério, como nós designamos, semipúblico. Pela primeira vez ele vai aparecer no templo. Nesses termos de assumindo a sua obra messiânica. E estão ali no pátio dos gentios, os homens comprando e vendendo, os cambistas trocando dinheiro. Nós vamos entender daqui a pouco esse contexto. E ele chega quebrando absolutamente tudo. O texto diz que ele não está deixando nada de pé. Mesa, banca, está tudo indo para o chão. Os animais começam a correr. Um alvoroço. O Senhor está purificando a sua casa. Não se purifica a igreja se não for pela disciplina. Jesus não pega uma pomba e solta e diz: veja, a pomba é o símbolo da paz, vamos ter paz no templo. Ele também não diz aos cambistas e aos vendedores: vamos dar mãos aqui, vamos orar um Pai Nosso juntos. Ele quebra tudo. Ele faz um chicote e quebra tudo. Um determinado comentarista ele diz que esse chicote, que foi feito na hora, né, o texto deixa isso muito claro, ele toma ali alguns restos de corda que estava pelo chão, deixados pelos próprios vendedores, e ele faz um azorrague. O azorrague é uma espécie de chicote de trança. Você vai trançando ali uma corda na outra e fica grosso. E foi justamente com isso que ele disciplinou os vendedores. Aí o comentarista diz: porque geralmente os pecadores, eles dão o material próprio para que o Senhor os discipline. Eles dão um chicote que vai ser o chicote da sua própria disciplina. O que é que isso quer dizer? Eles vão deixando as pistas. Eles vão deixando a prova material dos seus pecados. E Cristo, por meio dos seus ministros, vão recolhendo esse material e vão ir trançando uma coisa na outra, uma história com a outra, até que o chicote está pronto. E ninguém vai dizer que é mentira, porque estava ali claro o pecado. E o Senhor vem com o chicote que eles mesmos forneceram o material. As provas que eles mesmos deram são reveladas pelo Senhor para que eles possam ser disciplinados. Veja qual é a questão aqui dessa venda no templo, né? Veja, o texto fala de ovelhas, pombas,
cambistas assentados. Que confusão é essa? Para a entrada no templo, lembre-se, nós estamos aqui no período da Páscoa, que era uma daquelas 3 idas a Jerusalém que todo judeu precisava ir. O judeu podia morar em qualquer lugar do mundo, mas 3 vezes por ano ele tinha que comparecer a Israel, a Jerusalém especificamente, subir a Jerusalém. E aqui nós estamos diante de um templo enorme que toma boa parte da própria região de Jerusalém, da área de Jerusalém. Boa parte dela era tomada somente pelo templo. Lá fora, antes da entrada do templo, existiam os chamados tanques de Betesda, onde o judeu que iria para a adoração, ele tinha que se purificar. A porta do templo. É por isso que faz tanto sentido no culto bíblico nós termos a hora, momento da contrição, no começo do culto, e não no final do culto. Eu vou entrar na presença do Senhor, eu tenho que me purificar. E esses tanques estavam lá fora. Depois, passados os tanques, você tinha uma escadaria enorme para entrar no templo, e ali, acima da escadaria, um lugar onde você iria depositar o seu imposto, uma espécie de oferta para a entrada no templo, que foi prescrito lá em Deuteronômio. Você encontra lá claramente a prescrição a respeito do imposto que seria pago ali. Pagando o imposto, você estando purificado, você agora pode entrar com o seu animal, primeiro passando, e vai imaginando isso na sua mente, você entrou por aqueles portões enormes do templo, agora você está no primeiro pátio, o chamado Pátio dos Gentios. Aqueles que não nasciam em Israel, não foram circuncidados, só podiam ir até ali. O chamado Pátio Exterior ou Pátio dos Gentios. Depois desse pátio entravam as mulheres e as crianças menores de 21 anos, menores de 20 anos. Eles ficavam ali, no segundo passo que você dava dentro do templo. E lá dentro, de fato, lá no lugar da aliança, onde a tenda da aliança, usando a linguagem do tabernáculo, estava, onde a arca estava, próximo, no lugar exterior, onde ficava a arca da aliança, somente o pai da família, o senhor da casa, ele ia levar, entregar diante do sacerdote a ovelha, o cordeiro, o boi, a pomba, que seria entregue de acordo com cada tipo de oferta prescrita lá no livro de Levítico. E aí veja como é que o esquema, como é que o sistema começou a se adaptar para que tudo isso acontecesse. Preste muito bem atenção. Você morava longe de Israel e você tinha que ir para o dia da Páscoa para entregar uma oferta lá de animal. Não é das coisas mais fáceis você sair caminhando com sua família, com a comitiva e ainda arrastando animais. Não é a coisa das mais fáceis de se fazer. Então, o que foi estipulado? Está lá em Deuteronômio capítulo 14, do verso 24 ao 26, se você quiser conferir comigo. Deuteronômio 14, 24 a 26. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolher. Veja, ele não cita Jerusalém, porque esse texto é anterior ao nome da cidade de Jerusalém. Escolher para ali por o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus te escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ou por ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Estava prescrito, você podia tranquilamente vender os seus animais, pegar o dinheiro, ir para Jerusalém com o dinheiro, e chegando lá você comprava os animais ali já em Jerusalém. Isso era muito fácil, isso é uma comodidade, uma conveniência da época. Você chega lá e já tem os animais. Por muito tempo, esse comércio de animais ele ficou fora do templo, até antes daquele primeiro passo ali, que era o tanque de Betesda. Só que os vendedores, os cambistas,
E os sacerdotes se juntaram e pensaram bem, a gente poderia fazer aqui um sistema que todo mundo saísse ganhando. Que sistema foi esse criado? Primeiro, nós tiramos o lugar de venda lá de fora, que não é um ponto bom. O ponto bom é dentro do templo. A gente bota isso para dentro do templo. E ninguém vai passar dali sem comprar. Quer dizer, você está no fluxo do seu cliente, não tem como perder. Então, até aí tudo bem, vamos colocar para dentro do templo. O cambista, quem era o cambista? Tem pensamento de cambista, é aquele que vende ingresso falsificado, né? Não é isso, é o que faz câmbio. Porque muitos dos judeus moravam em outras regiões e traziam moedas que não eram moeda aceita ali no templo. A moeda aceita no templo era uma moeda de prata, toda de prata, que era mais difícil de ser falsificada, por isso que era aceita ali. E esse tipo de moeda era a única aceita no templo para a oferta, para o imposto, para a entrada no templo. Então os cambistas ficaram na porta do templo, cobrando ágio, obviamente, da moeda. Você entrava e o que você encontrava logo em seguida era o comércio. E os animais que estavam sendo vendidos ali, lembre-se disso. Havia uma prescrição no livro de Levítico para que os animais fossem perfeitos. Você não poderia entregar um animal manco, coxo, cheio de mancha. Não podia, tinha que ser perfeito. Quem diria que era perfeito ou não? Segundo a prescrição da lei, o sacerdote. Então, os sacerdotes fizeram uma espécie de cartel ali com os vendedores e disseram: a gente não vai mais aceitar os animais que eles trazem. Sempre que eles trouxerem animais de fora, então nós vamos aqui barrar a entrada e vai dizer: não, aqui eu vi uma manchinha, aqui tem um problema na estrutura desse animal, a gente não aceita. A gente só vai aceitar o animal que for vendido aqui dentro do templo. Agora, para isso tem a comissão. Então, aí já não se esperava mais perfeição do animal. A questão era de quem ele era comprado. Estava montado ali o esquema. Só quem troca o dinheiro são os cambistas que dão um percentual ao sacerdote, só vende dentro do templo, naquele ponto ali, né, de fluxo de adoradores, se o animal passar pelo sacerdote e for daqueles vendidos ali, ele vai passar sem problema nenhum. Estava montado todo o esquema para ganhar dinheiro dentro da casa do Senhor. Jesus não podia chegar num lugar como esse e conversar, e bater papo. Porque não tem como você conversar com quem está negociando, mercadejando, obtendo lucro escuso com aquilo que é para a adoração do Senhor. É impossível conversar com gente dessa natureza. Ele chegou e expulsou todos dali. Eu fico pensando, haja chicote, hein? Se fosse nos nossos dias. Haja chicote para dar chibatada nesse tipo de pregador que só quer se beneficiar das ovelhas do Senhor. Hoje, se estava ruim naquela época, eu imagino hoje. E aí, irmãos, nós não podemos ser ingênuos, inocentes de achar que Jesus não está vendo, que Deus não está vendo o que está acontecendo, ou que de algum modo Ele aprova. Porque pode ser uma tendência nossa, no nosso coração, tentar torcer a lei e dizer: mas pelo menos eles estão anunciando o Evangelho. Pelo menos eles estão falando alguma coisa. Veja só, um ponto crucial aqui era o lugar onde eles estavam fazendo esse comércio. Não só o comércio, mas o lugar. Porque era o pátio dos gentios. O gentio, ele não podia chegar perto do lugar da adoração. As mulheres e as crianças até chegavam. O gentio não. A única possibilidade que eles tinham de acompanhar a adoração, imagine, escutar os levitas cantando os salmos. Lá fora, eles ficavam caladinhos tentando ouvir os levitas cantando os salmos. Ouvir as orações,
ouvir a leitura da lei. Como é que você ouve? Se está um gritando, a vaca é tanto, o outro dizendo, o boi é tanto. Virou uma feira livre. O lugar onde aqueles que não conheciam a Deus tinham a possibilidade de ouvir o Evangelho. Você imagina o tamanho da maldade, do terror que é alguém que foi chamado para pregar o Evangelho, para anunciar para os gentios, para aqueles que são descrentes, o Evangelho. E ao invés disso, ele está gritando ali o preço das bênçãos. Literalmente eles gritam porque eles não têm o que dizer. Eles estão confundindo a mente daqueles que precisavam ouvir, nem que de longe. Os gentios não participam do culto como nós participamos, mas eles ouvem, nós cantamos os salmos. Quando nós cantamos os salmos, eles ouvem a pregação, eles ouvem as orações. E pode ser que num desses momentos Deus salve um deles. Mas se há confusão do Evangelho, se no meio do culto, da adoração, só se fala em dinheiro, nós estamos privando os gentios da nossa época de ouvir a pregação pura e simples do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que maldade, irmãos. Que maldade é torcer a verdade que foi revelada pelo Senhor. Por isso Jesus não deixa nada de pé. E é interessante que ele quebra tudo. Ele expulsa animais e homens. Interessante que ele não fica nada para ele não fica com nada para si. Ele não ficou com os bois, com as ovelhas, com nada para ele. Porque ele lembrava, aquilo era propriedade daqueles homens. Então, na reforma, ele não iria roubar para reformar. Ele só iria expulsar do templo. Porque o comércio não é pecaminoso. Pecaminoso é fazer comércio com a palavra de Deus. Você tem seus bens, você adquiriu com o zelo, com o trabalho, fique com ele. Os crentes que enriqueceram por meio de negócios lícitos, fique com ele. O Senhor não quer os teus bens, ele não vai tomar os teus bens. Ele não deseja que todos sejam pobres, mas ele odeia quem faz comércio com a sua palavra. E ele vai punir cada um desses homens. Aí o texto diz aqui no verso 16: disse aos que vendiam pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Tirem daqui, não façam da casa do meu pai. Percebe que Jesus, geralmente ele nos ensina a falar nosso pai, mas em algumas ocasiões ele não fala nosso pai, ele fala meu pai, porque ele está tentando deixar um princípio claro. Na oração que ele vai nos ensinar em João 17, a oração sacerdotal, ele fala meu pai. Aqui ele diz a casa do meu pai, porque ele está revelando, eu sou o filho por excelência. Vocês se tornam filhos em mim, eu sou o filho. A casa é do meu pai, portanto a casa é minha. Porque se a casa do meu pai é minha casa, se é o nome do meu pai é meu nome, se alguém profana o nome dele, profana o meu. Por isso o zelo pela casa do pai. E certamente ele está cumprindo aqui o que disse Malaquias no capítulo 3, volta comigo lá, finalzinho do Antigo Testamento. Malaquias 3. Versos 2 e 3 dizem assim: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como a potássia dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi, veja, os sacerdotes, e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Eles vão parar de trazer ofertas sujas e pela purificação de Cristo, eles vão trazer ofertas justas. O zelo da tua casa.
esse que foi anunciado, que seria o purificador do templo, o zelo da casa de Deus o consome. Citando aqui o Salmo 69, verso 9. E essas palavras do zelo são palavras de Davi nos Salmos. O zelo da casa de Deus, do templo do Senhor, consumia a Davi, que era um tipo de Cristo. Imagine como consome o Senhor Jesus Cristo, a ponto dele dar a sua própria vida pelo zelo da sua casa. O texto continua dizendo assim, verso 18: perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Que sinal? Eles estão dizendo aqui, que autoridade você tem para chegar aqui quebrando tudo? Eles não deveriam ter pedido sinal, porque o sinal já foi dado em primeiro lugar. Um homem sozinho saiu quebrando tudo, de diversos, dezenas, centenas de vendedores, e ninguém disse nada. Porque a cena é meio estranha, se você pensar assim. Como é que um homem quebra o comércio de todo mundo e ninguém faz nada? Somente se esse homem tiver autoridade para isso. Então o sinal foi dado, ele tinha autoridade para fazer o que ele fez. Mas eles querem outra autoridade, outro sinal, vai ser dado. Vocês vão destruir este templo. Ele estava apontando para si. E em 3 dias eu reconstruirei. Eles entenderam. Veja o problema da hermenêutica falsa, né? A literalidade. Eles pensavam que estava falando do templo. Foram 46 anos para construir esse templo. Você vai reconstruir em 3 dias? Ele não estava falando do templo. E o texto diz, inclusive, mais adiante, que quando Jesus ressuscitou, veja no verso 22, dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Aí o comentarista disse, como é bom que no momento em que nós somos meninos na fé, possamos reter os ensinamentos para chegar da maturidade, lembrarmos deles. Nem tudo, irmãos, na igreja, a gente vai, na primeira pregação, a gente vai entender. Você já deve ter passado por isso. O pastor disse alguma coisa ali, eu não entendi. Aí você guarda aquela informação. Você que é criança, a gente fica dizendo assim, para que a criança no culto? Porque a criança não pode, ela não entende tudo o que está se passando no culto. Ora, mas ninguém entende. Quem disser isso está mentindo. Ninguém consegue compreender tudo o que é falado aqui em todas as suas aplicações e implicações. Ninguém consegue. E é por isso que nós continuamos aqui, porque existe um poder sobrenatural, uma ação do Espírito Santo sobre nós adultos, que vai nos fazendo paulatinamente compreender a vontade do Senhor. E há uma ação extraordinária do Espírito nos nossos filhos. Eles vão retendo, eles pegam informação daqui, Egito, eles pegam Faraó, eles pegam Deus, eles pegam Cristo, o Cordeiro de Deus, eles vão montando esse tipo de informação até o ponto que a maturidade chega e aquelas informações aparentemente desconexas começam a fazer sentido na mente deles. Os discípulos, quando Jesus morreu, eles disseram, agora a gente entendeu, no 3º dia ele ressuscitou. Então ele não estava falando do templo físico, mas do templo espiritual. O templo foi mudado, irmãos. No ano 70, este templo que eles tanto admiravam foi completamente destruído pelo Império Romano. A religião acabou? Não. Porque Cristo havia ressuscitado. Ele é o templo. Não vai existir mais sacrifício. Qual é o problema? Ele é o sacrifício. Não tem mais altar. A cruz é o altar. Não tem mais sacerdote. Ele é o sacerdote. Ele é o profeta, ele é o rei, ele é o Senhor, ele é tudo. Todos os tipos e todas as sombras da antiga aliança se cumprem nele.
Se vocês derrubarem o templo em 3 dias, eu vou reconstruí-lo, disse o Senhor. Replicaram os judeus no verso 20. Em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao seu santuário, o santuário do seu corpo. Aí o finalzinho do verso 22 diz: e creram na Escritura e na palavra de Jesus. O narrador não está dizendo que a Escritura é uma coisa e a palavra de Jesus é outra coisa. Pelo contrário, ele está dizendo que os que creram como uma única verdade. A Escritura se referindo ao quê? Ao Antigo Testamento. E a palavra de Jesus, o que está sendo revelado aqui na Nova Aliança. Isso é a Escritura, isso é a palavra de Deus, aquilo que foi predito a respeito de Cristo e o próprio Cristo. Eles viram a autoridade do Senhor Jesus Cristo, purificando o templo, e creram. Eles não viram água virando vinho, um cego vendo, um coxo se levantando. Eles só viram o sinal da ressurreição e creram. Agora, João, na última sessão, mini sessão, desse texto, ele vai fazer a ponte com o capítulo 3. Ele encerra o capítulo 2 e já abre a introdução para o capítulo 3, falando primeiro dos que creram de verdade e dos que aparentemente creram. Veja, verso 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele faziam, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Interessante, a palavra aqui, o verbo que é usado no verso 23, creram no seu nome. O verbo crer é o mesmo verbo de confiar, no verso 24. Eles creram, Jesus não creu. Espera aí, então alguém pode crer e não ser salvo? E não ser confiado por Cristo? Lembre-se, ele diz, ele não creu, ele não confiou, porque ele sabia o que estava no coração. No capítulo 3, um homem da lei chamado Nicodemos procura o Senhor Jesus Cristo na calada da noite, quando ninguém está vendo. Porque assim, irmãos, quando a gente não crê, a gente tem vergonha do Evangelho. A gente é covarde, a gente tem vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço. A gente tem vergonha de falar que é crente e que se submete à lei de Deus. Mas Deus vê o coração. Ele está dizendo, os que creram de verdade só viram um sinal, o anúncio da minha morte e ressurreição, e creram. Os que não creram de verdade, eles dizem que creem, mas são covardes. Me procuram na calada da noite, me seguem por conta dos milagres, mas não creem de verdade. Que tipo de gente perigosa é o covarde? É perigoso, irmãos. E quanto ensino há aqui para que eu possa entender que mesmo aqueles que dizem que creem, mas não dão prova que creem, não são dignos da nossa confiança. O Senhor Jesus Cristo não dava confiança a determinados tipos de pessoas que só o buscavam por conta dos seus milagres. Por quê? Porque ele prescruta o coração. Eu e você não podemos prescrutar os corações, irmãos, mas nós podemos sim buscar evidências de frutos. E só nos dá confiança aqueles que dão realmente prova da sua fé.
Se Jesus, prescrutando o coração, era extremamente cauteloso com o covarde, imagine você e eu que não sabemos. Devemos ter cuidado, devemos ser prudentes com aqueles que nós não conhecemos bem, até que se prove de fato que eles creem. E o final do texto diz: porque ele conhece a natureza humana. Ele conhece, irmãos. Quando ele disciplina é porque ele conhece. Quando ele não se dá confiança é porque ele conhece. Quando ele nos exorta é porque ele conhece. Ele não ouviu falar. Ele nos conhece. Esse é o Senhor Jesus Cristo revelado. Aquele que pode fazer com que a água vire vinho e trazer alegria de novo à festa, fazendo um milagre que alegra todo mundo. Mas é o mesmo Senhor Jesus Cristo que entra na igreja para purificá-la e com semblante de poucos amigos. Como devem ser, portanto, os seus ministros? Os presbíteros da igreja. Homens prontos para servir, para trazer alegria ao povo de Deus, consolação aos que estão desolados, esperança aos desesperançosos, água, pão para aquele que é pobre e necessitado. Mas de outro lado vem um chicote na mão para purificar a casa de Deus. Não são dois Jesus Cristos, é um só Senhor Jesus Cristo. O que nos traz a alegria da salvação, na esperança da nova aliança, e o que vem com o chicote para purificar a sua casa. Não escolha entre os dois. Queira exatamente este nas suas duas perspectivas. E nós seremos muitíssimo abençoados com a purificação do nosso próprio templo, nosso corpo, nossa família e a nossa igreja. Ele está reconstruindo o mundo, mas ele vai começar conosco. Amém. Vamos orar ao Senhor. Mais uma vez, damos graças, ó Deus, porque na tua bondade e misericórdia, aprove ao Senhor falar conosco mais uma vez. Perdoe-nos, Senhor, se algum dia nós negociamos a fé que nós temos. Certamente não como os sacerdotes que podiam negociar para benefício próprio no templo, mas negociamos os princípios da tua palavra para ter uma vantagem, Senhor Deus, para a nossa própria vida. Torcemos a lei para que ela possa se acomodar aos nossos desejos pecaminosos. Moldamos, Senhor Deus, os teus ensinos para que nós possamos caber neles. Isso é, sim, negociar com a tua palavra. E somos culpados disso, Senhor. Assim como o Senhor purificou o templo, purifica a nossa vida. Exorte-nos, Senhor Deus, discipline-nos quando necessário. Mas não nos deixe, Senhor, ser como os covardes, que dizem crer, mas estão cheios de más intenções no coração. Porque, como é dito no livro de Apocalipse, os tímidos, os covardes, não herdarão o reino dos céus. Ajude-nos para termos confiança em Ti e nos submetermos à Tua vontade, ainda que seja dura, Senhor, mas é a Tua vontade sobre nós. Em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém.